Tenho certeza que essa palavra vai mexer um pouco com você. Eu tenho certeza disso. Eu queria que você prestasse muita atenção. Preste muita atenção. Vocês já ouviram falar daquela brincadeira telefone sem fio? Lembra como era? Às vezes uma palavra mudava o sentido todo da coisa, não é? Ou uma palavra dita ou entendida diferente, ou não ouvida e consumida no meio da frase, mudou o sentido todinho da frase. Aí, diz a Bíblia, não, né? Tem um versículo na Bíblia, e uma pessoa, ela queria que Deus falasse com ela, né? E ela fica naquela de abrir a Bíblia, abrir a Bíblia, abrir a Bíblia, e vai abrindo. Enquanto ela não ouviu uma palavra que satisfaz a alma dela, ela não para, né? Que ela queira ouvir exatamente. Aí abriu justo naquela parte que Judas foi e se enforcou. Depois ele abriu uma outra parte, vai tu e faz o mesmo. Às vezes a gente quer que Deus fala, né? Mas a verdade é, a gente não quer ouvir o que Deus fala. E quando Deus fala, a gente precisa prestar muita atenção no que Deus está falando. Eu quero dizer para vocês um testemunho da minha vida. Um homem estava pregando. E este homem, ele estava pregando para todos na igreja. Só que aquele homem falou uma palavra. E aquela palavra que ele falou, eu peguei. Aquilo mudou um lado da minha vida radicalmente. Nunca mais eu fui o mesmo naquela área. Por causa de uma palavra. Então nós precisamos estar muito atentos. A história de Eliseu e de Elias não é simplesmente por causa de um manto, de uma unção, de uma capa. Às vezes a gente só foca na unção, no manto, na capa. Não. Ali era uma pessoa muito sedenta que queria aprender de Deus. Uma pessoa que queria o que aquela pessoa, que Eliseu queria o que o profeta Elias tinha. E nós vamos entender que às vezes Deus faz teste conosco. E esses testes não são para que sejamos reprovados. Pelo contrário, é o Senhor querendo nos conduzir a algo diferente, a algo que verdadeiramente vai trazer o reino de Deus na terra. Amém? O título da mensagem de hoje é: O caminho de Deus é perfeito. Eu sei que é um título muito interessante e muito convidativo, e hoje em dia se prega muito sobre soluções. Nós estávamos vindo aqui para a igreja e a Cláudia estava ouvindo uma pregação do pastor Jorge Linhares. E ele contando que ele ligou 9 canais de televisão, programas de televisão, e nesses 9 canais estavam passando 9 ministérios e pastores diferentes. E ali se dizia: vem que você vai ficar rico, vem que você vai casar, vem que seus problemas serão solucionados. Veja bem, entendemos que Deus muda e transforma a história de quem quer ser mudado, porque a diferença não é que Deus não muda, a diferença é que Deus só muda quem quer ser mudado. Entende isso? Judas se enforcou porque ele não queria ser mudado. Aquele jovem rico que foi se encontrar com Jesus e disse assim: Jesus, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, você precisa decorar o Torá, você precisa orar, você precisa obedecer seu pai, sua mãe, honrá-los, ouvir os mandamentos e segui-los. Ah, Senhor, então eu já faço, glória a Deus. Porém, Jesus disse assim: deixa eu pegar ele. Jesus sempre nos pega, irmãos. Ele sempre nos pega. E quando ele nos pega é confronto. E esse é o momento de decisão. Eu vou para frente, eu vou para trás. E ali diz que Jesus disse assim: porém ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos. E ali ele disse: dura coisa me pediste. Aí não, Senhor. E eu costumo dizer, escute isso, a Bíblia não relata assuntos por acaso. Eu costumo dizer que se aquele jovem tivesse feito o que Abraão fez, Deus faria o mesmo com ele que fez com Abraão. Abraão, me entrega o seu filho, seu único filho, em sacrifício, no altar que te mostrarei. E ali você sacrifica o seu filho. E ali Abraão disse: eu vou fazer. Existem especulações que Deus poderia ressuscitar, ou dar outro, não importa. Eu acredito que ninguém vai sacrificar um filho pensando no que vai acontecer. Ele vai sacrificar por obediência, por amor. E ali ele o fez. E o Senhor disse: Abraão, para agora, porque eu sei que tu me amas.
Então eu costumo dizer que às vezes a gente fala que ama o Senhor, mas a maior prova de amor a Deus não é as nossas palavras, são as nossas atitudes. É o que fazemos, é o quanto buscamos, é o quanto obedecemos, é o quanto queremos estar perto deste Deus e da sua palavra. E eu acredito que aquele jovem, se ele tivesse feito o mesmo que Abraão, eu acredito que Jesus iria falar para ele assim: pai, agora não precisa mais vender não, só queria ver seu coração. É testes, irmãos. A vida cristã são testes, para nos levar em níveis, aonde o Senhor vai nos conduzir ao centro da sua vontade. Então eu acredito que muitas das vezes o Senhor só quer provar o nosso amor para com Ele. E a única maneira de provar amor para com Deus é através de sacrifício. Em Hebreus, se não me falha a memória, 1 Pedro, 1 João, fala que nós temos que nos apresentar diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, como pedras vivas, e apresentar-lhes sacrifícios, para que verdadeiramente nós possamos demonstrar o nosso amor ao Senhor. Então, quando se fala de um título como esse, um versículo como esse, nós, infelizmente, nós acabamos de pensar, ou até mesmo manipular a Deus, que eu vou nas condições que Ele tem que mudar tudo na minha vida para melhor. E é isso que o pastor Jorge Linhares estava dizendo. Ele viu 9 canais de televisões, e nenhum deles falava de salvação, nenhum deles falava de santidade, nenhum deles dizia assim: se você se alinhar com Deus, Deus é fiel com você. Talvez o que falta é decorrer um pouco. Que Deus muda, irmãos. Que Deus cura, Deus cura. Nós temos exemplo de pessoas aqui que foram curadas, muitas aqui para a glória do Senhor. Deus age em misericórdia, Ele age. Que Deus transforma a vida, que Deus restaura o casamento, não tenha dúvida. Mas na vida do filho que lhe dá prazer. Jesus foi um exemplo perfeito. Depois que ele foi batizado, uma voz ecoou-se sobre a terra e disse assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Filho que dá prazer ao Pai, a Bíblia diz: tudo que pedires em oração, crendo, receberás. Então acho que o que falta é decorrer um pouco, a entrelinha, o espaço entre os resultados. Que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus pode, que Deus muda a nossa história. Ele fala sobre os dízimos e as ofertas. Aquele que é fiel com Deus, ele será com Ele. E ele ainda diz: por causa de vós, por causa das vossas atitudes, eu repreenderei o devorador. Não adianta você entrar em corrente de oração, não adianta você entrar em 7 semanas de oração, não adianta você rodear a florida inteira querendo repreender o devorador na sua vida, porque devorador é derivado de princípio e não de palavras de oração. Devorador só cai por terra na vida de alguém através do princípio: aquele que fizer prova de mim. Eu entrego e Deus faz. Eu entrego, Deus abre as janelas. Eu entrego e uma chuva vem sobre a minha vida. E nós vamos ver que este princípio, desde o Antigo Testamento até hoje, é válido. Nós vamos ver eles exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus, passaram o que passaram. Diga-se de passagem, costumo dizer que nem sempre Deus vai falar o que vai acontecer entre as entrelinhas, porque senão você corre. É ou não é? Todo mundo quer receber as bênçãos de Abraão, mas nem todo mundo quer passar o que Abraão passou. Todo mundo quer receber o que Isaac recebeu, mas nem todo mundo quer passar o que ele passou. Todo mundo quer receber o manto e a unção que Jesus teve, porque ele disse: eu fiz e vós farei maiores ainda. Mas nem todo mundo quer ir para a cruz. E com Deus é só através de princípios. Então, quando se fala de um título dizendo que o caminho de Deus é perfeito, é um nome convidativo, é algo que nos atrai. Porém, no meio de tudo isso, vão haver surpresas não boas. Vão acontecer coisas não boas nas nossas vidas. E muitas das vezes, se nós não discernirmos, nós vamos entender e vamos pensar que nós fizemos as decisões erradas por seguir o Senhor. Porque se é uma das maneiras que o diabo trabalha na mente do ser humano, de todo aquele que quer mudar de vida e quer buscar a Deus, você fez a escolha. É ou não é? Quantas vezes nós passamos por situações e venhamos a ser tentados a desistir? Aliás, diga-se de passagem, muitos dos profetas e dos apóstolos que tiveram muita intimidade com Deus passaram por
por isso. E foram tentados a desistir. O próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Eu não quero ir para a cruz. Eu, homem, não quero passar. Eu já estou em agonia. E ele diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ou seja, ele teve uma hemorragia interna de tanto sofrimento para não chegar na cruz. Porém, no final de tudo, ele fala: todavia não seja feita a minha, mas a vontade do meu Pai. Filho obediente nunca faz a sua própria vontade. Filho obediente sempre faz a vontade do Pai. Olha para o seu irmão da esquerda e da direita e fala assim: olha, você tem feito a vontade do Pai. Vamos abrir a palavra do seu 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, eu estava lá em Crônicas. Parecido, né? Mas, gente, essa Bíblia parece que está no meio. Alguma coisa não está bem. Eu gosto desse barulhinho, irmãos. Eu gosto desse barulho da folhagem da Bíblia. Isso não nos deixa ficar preguiçosos. Oi, Lombardi. Fala que tua serva ouve. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que serás tentados além do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio do escape, da saída, para que a possais suportar. Resumindo este versículo, não vem querer dizer que a carne é fraca, não vem querer dizer que estava além do que eu pude suportar, eu não aguentei a tentação. Mentira! Você fez porque quis, caiu porque quis, porque a verdade é uma só. A Bíblia está dizendo: não virá sobre nós nada além do que possamos. E ainda Deus é tão inteligente, meu irmão, que a inteligência dele te pega em qualquer curva. E ele diz assim ainda: e elas são humanas. Não vem querer dizer que é algo muito forte, algo espiritual, não quer espiritualizar a tentação, não. E é uma tentação, e esta força é algo que vem humanamente falando, para que ninguém diga: Jesus venceu porque ele era Deus. Ele era totalmente com as suas vestes de glória, seus atributos, e por isso ele venceu. E muitas vezes, muitos de nós já pegam logo o versículo, diz que a carne é fraca. Não, é você que torna a sua carne fraca. Agora, o Espírito, ele é forte. Tudo depende de quem eu fortaleço. Depende de onde eu invisto e o que eu quero para a minha própria vida. Veja, nós podemos dizer que aqui está dizendo que não virá sobre nós nada além do que possamos suportar. Então nós podemos pegar este versículo e lembrar um pouco do que falamos na semana passada, que Deus é Deus muito sábio. Ele já disse logo de cara: passarás pelo vale da sombra e da morte, mas não temerei mal algum. As águas não te submergirão, a chama não arderá em ti. Virá dias de aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós podemos dizer que vão haver momentos na nossa vida, irmão, que nós vamos ser tentados, nós vamos passar por situações, mas nós não vamos naufragar. Nós não vamos ser consumidos, mas nós vamos ter que sobreviver.
Vão ter momentos na nossa vida, meus irmãos, que o que a gente vai poder fazer é só colocar a cabeça para fora da água e segurar na cordinha de jogar. Nós vamos ter que sobreviver. Mas o Senhor, Ele nos garante que Ele estará conosco até a consumação do século. E que no final de tudo, Ele está dizendo aqui no versículo, que Ele nos dará o escape. Significa que isso que eu e você passa na vida, meus irmãos, se nós permanecermos firmes com Deus, isso vai ter que acabar um dia. Isso não vai te consumir, isso não vai acabar com você, mas isso vai ter que acabar na sua vida um dia. E o nome do Senhor vai ter que ser reconhecido e glorificado, porque Ele não permite que os seus filhos sejam destruídos. O Senhor jamais te criou para ser destruído. Ele te criou para que você represente o reino mais poderoso da terra, o reino dos céus e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não te abandonou, você não está só, Ele está com você até a consumação dos séculos. Fala comigo, Deus está comigo. Não importa o que eu passar na minha vida, o Senhor está comigo. Aplauda o Senhor. Veja, as situações que nós passamos às vezes, elas vão colaborar, elas vão gerar resultados, para que nós possamos tomar certas atitudes, que naturalmente não tomaríamos. O ser humano é igual em qualquer lugar. E muitos de nós, seres humanos, muitas vezes só vamos no empurrão. Só pega no tranco. É ou não é? É necessário alguma coisa acontecer para a gente acordar. Mas o importante de tudo é, Deus é tão bom, que Ele escreveu em Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de comer, tempo de adorar, tempo de falar, tempo de ouvir. O Senhor, Ele tem um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Significa que Ele tem um tempo exato para mexer com a sua vida. E se Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, é porque Ele tem um plano com a sua vida. E Ele não desiste de você. E o fato dele não desistir de você, se Ele tiver que mexer os céus e a terra, como diz em Ageu, farei tremer mais uma vez os céus e a terra, mas eu vou mexer com você. Eu vou mexer com você. Eu vou te chamar, você vai ter que chegar pertinho de mim. E aí entra aquele ditado, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Mas que vai. Quase que você cantou aquela musiquinha, né? Do Silvio Santos. O importante é Deus, tudo que Ele escreveu em sua palavra é para que eu e você possamos encaixar em algumas delas. E a história de Davi e Golias é algo muito interessante que o Senhor escreveu ali, para que todo ser humano saiba e entenda que os gigantes e as guerras e as lutas que nós travamos, elas não vão ser vencidas pelas nossas estruturas ósseas ou pelo nosso tamanho. Elas só poderão ser vencidas do quanto há de Deus em ti. Quanto mais você tiver de Deus, mais forte você vai estar. Mas a Bíblia não está te isentando de passar pelo dia mau. O dia mau vai vir para todo mundo. Irmãos, a Bíblia está dizendo, existe um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Um dia você vai viver, outro dia você vai morrer. Seus pais não vão ficar para sempre, nem meu. Nem nós pais vamos ficar para sempre. Às vezes haverão surpresas na vida. Mas aí é onde entra o que o Senhor fala em sua palavra no Novo Testamento. A casa que está firmada na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas ela não será abalada. Mas aquela que está firmada sobre a areia, virá um ventozinho e ela vai cair. Por quê? Porque não está firmado no Senhor. Todo aquele que é firmado na palavra e todo aquele que não é firmado
vão passar por um dia mau, igualzinho. A Bíblia diz que o dia mau vem tanto para o justo quanto para o injusto. Agora, como que nós vamos passar por esse dia? Isso aí já é outro assunto. Nós poderíamos entrar aqui numa história de Jesus, e talvez você iria dizer assim, mas Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus ele tinha atributos. Eu resolvi pegar um outro personagem, para você entender que como seres humanos, nós somos tentados como seres humanos, e as tentações que nós recebemos são humanas, e que nós podemos vencer todas elas. E eu vou te falar de uma pessoa que no qual ele não estava na posição de Jesus, mas ele como homem, ele venceu tudo que ele venceu. E eu acredito que teve um momento que esse homem quis sair correndo. Eu acredito que teve um momento que esse homem ele quis tirar a sua própria vida, mas ele creu que tudo era vontade permissiva de Deus. Abre em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 11. Vamos decorrer rapidamente essa situação, para você entender a parte fundamental dessa mensagem. Amém? Amém. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 a 11. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 11, diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com os seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica com muitas cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Tira uma aspas aqui. Quando você vê que uma pessoa ela não é muito pacífica, o que traz, o que revela dentro da pessoa quando ela não é muito pacífica, é o ódio que está dentro do coração dela. A pessoa quando ela tem ódio, escute isso, hein? A pessoa quando ela tem ódio, a pessoa quando ela tem raiva, ela não consegue falar com as pessoas pacificamente, porque a alma está amargurada. Por isso o Senhor deixou um ensinamento, que quando o povo do deserto foi beber das águas de Mara, eles não puderam beber, porque as águas estavam amargas. E a Bíblia diz que dentro de nós deveriam fluir um rio. E este rio, se nós estamos ligados à videira, que é Jesus Cristo, este rio tem que fluir águas doces. Se você anda com uma pessoa e conversa com essa pessoa, e sempre essa pessoa ela está com amargura, está com raiva, está com ódio, tudo que ela fala é com raiva, é com ódio, pode ter certeza, essa amargura que ela transparece é um ódio que está escondido dentro do coração. E às vezes tem ódio que as pessoas nem sabem qual é. Por isso nós precisamos abrir o coração e deixar o Espírito Santo de Deus nos ministrar, porque a cura interior é algo que só Deus pode fazer. Tem pessoas que foram curadas por algo que aconteceu quando estava na gestação de 1 a 9 meses dentro do ventre da sua mãe. E a criança recebe tudo aquilo. E ela vive uma vida, às vezes até amargurada, sempre cheia de opiniões a respeito de todo mundo, menos dela, é claro, né? A pessoa amargurada, ela tem opinião a respeito de todo mundo, menos dela. Por quê, hein? Porque ela é perfeita. E os outros? Não prestam. Ninguém presta. Amargura. Agora, sabe o que eu estive pensando? Você sabe quem é que perde com tudo isso? O amargurado. Claro. Tem gente que nem sabe do que a pessoa está pensando e continua vivendo a vida. E o amargurado vai perdendo seus dias, vai ficando velho mais rápido, vai sofrendo.
e vai vivendo João 10:10. Não a parte B, a parte A do versículo. Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. E não pega o final do versículo, que é o mais interessante, irmãos. Tem coisa que está escrito na Bíblia, que aquilo ali é motivo, é resultado das péssimas escolhas. Ou eu escolho buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas, e eu vivo a vida abundante em Cristo Jesus, que é isso que diz o final do versículo de João 10:10, ou eu vivo sendo roubado, matado e destruído. Amém? Glória a Deus. Tudo bem com você? Então vamos lá. Vendo, pois, seus irmãos, que seu irmão amava mais do que todos eles, odiaram e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho. Anote bem essas coisas no seu coração, hein? Que contou aos seus irmãos. E por isso o odiaram ainda mais. Vamos continuar. Pois ele lhes disse: ouvi, peço este sonho que tive. Vou contar para vocês. Ouçam o meu sonho, viu, meus irmãos? Todos nós, queridos irmãos amados, nós estávamos num campo muito distante. E eis que o meu molho, eu, José, 17 anos, o mais novo da casa, meu molho ficou de pé. E o de vocês, meus irmãos, rodearam o meu e se prostraram diante do meu. Será que eles o amaram ainda mais? Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós. Quem é você, rapaz? É assim que a gente fala? Tu de veras dará domínio sobre nós? Pois ainda mais o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Por que o odiaram? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E como se não bastasse, José teve outro sonho. Versículo 9. Versículo 8 está dizendo que os irmãos o odiaram ainda mais por causa daquele sonho. E de repente José tem um outro sonho. José sonhou que o sol, pai, a lua, mãe e as 11 estrelas, todos os seus irmãos, se prostraram diante dele. Esse cara é doido. Diga de passagem, irmãos, tem sonho que a gente não deve contar para ninguém, viu? Você vai entender hoje. Tem sonho que você não deve contar para ninguém. Quando contou ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, sua mãe, seus irmãos, se prostrar diante de você com o rosto em terra? Está louco, cara? Quem você pensa que é? Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei na América, as coisas que eu mais ouvi eram o seguinte: escute, hoje eu sou convertido. Eu não era convertido quando eu vim para a América, tá? Entenda isso bem claro. Hoje eu sou convertido. Quando eu vim para a América, eu tinha processos criminais. Eu não podia sair de São Paulo. Eu estava respondendo 3 ou 4 processos criminais em São Paulo. Saía de um, ia para o presídio, saía do outro, no meio do caminho me tirava. Não pude vir com o meu passaporte, nem com a minha foto. Quer dizer, perdão, com a minha foto, com outro passaporte, com outro nome. E vim. Só que a montagem estava mal feita. A casa caiu. E eu gostava de carro. Quando eles... Cheguei em Orlando, vou passear, vou ver o Mickey. Você nem como é a cara dele até hoje. E ali, pensei eu, vou passar, tudo bem, preso. Pensei, daqui deve ser igual ao Brasil, $1.800 no bolso. Falei pro cara em espanhol, ele era hispano.
1.800. Pisca e eu corro por aquela porta e não me vê mais. Não, tu não está em Brasília. Falei, meu Deus do céu, o negócio é diferente mesmo. Aí me levaram, colocaram no camburão. Falou assim, olha, se você falar a verdade, você volta no avião amanhã. Minha mãe falou assim, não, vou arrumar alguém. Mãe, irmãos, desespero de mãe. Minha mãe sabia das coisas, minha mãe tinha sonhos, me via com máscaras de ferro, e ninguém contava, ninguém falava, eu estava preso, em presídios. E minha mãe tendo sonhos, minha irmã tendo o mesmo sonho em Portugal. Minha outra irmã, o mesmo sonho. Não, por que eu não consigo falar com ele? Resumindo, eu estava preso. E ele tentou. E eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar nesse trem aqui, nesse país. Vão me mandar para um lugar, o outro, vão arrumar alguém. Só que, irmãos, a verdade é uma só. Quando eu cheguei lá, tinha tudo que eu não gostava. Era omelete cru, era leite puro, não sei o que. Eu falei, gente, eu prefiro salito, frango, arroz, feijão, bandeco da cadeia do Brasil. Eu vou embora. E fui. Fui viver a minha vida. Passou-se um mês. Falei, agora eu vou entrar naquela nação de novo. Só que agora vai ser do meu jeito. Fui lá em Valadólares. Parentes que eu conheço. Eu tenho muito parente lá. E ali, meu primo fez uma ligação. Chegou um cara na minha frente. 1h30 eu estava com o passaporte, com foto, com tudo na mão. E sem pagar nada. O cara falou, eu te acho lá na América. Eu falei, você é dos bons. Se preocupa, eu te acho lá na América. E assim eu vim. Assim eu vim. De novo. E aqui fiquei na América. Mas quando eu entrei aqui, eu entendi. Eu passei a entender que Deus tinha o controle de tudo. Pensei eu que eu podia brincar com Deus. Pensei eu que eu podia enganar a Deus. Pensei eu que eu podia fazer negócio com Deus. Como um bom mineiro. E ali eu falei assim, se o Senhor deixar eu entrar nessa nação, eu nunca mais fumo crack, não cheiro cocaína, não fumo maconha, nem rachixe, nem bebo mais, nem cigarro. Falei, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de graça, Ele não vai arrancar minha mão fora. Irmãos, imagina o que aconteceu.